teatro ambiental, experimental, revolucionário e contagioso apresenta! Mais uma coisinha, eu acho que a gente pode começar a conferência, né, falar da questão da retomada dos indígenas em contexto urbano, né, como a Júlia já falou bastante, né, mas venham sempre que puderem aqui na aldeia, a gente está na luta desde 2006, é uma luta constante, quem acompanha um pouco, né, dessa luta sabe como é que é. Eu estou desde 2014, eu vim um pouco depois, mas eu estou aqui e tenho que agradecer as lideranças também, a Potira e o Zé Guajajara, eles que estão aqui na rédea, ainda firme, não deixando que o governo tome conta desse patrimônio indígena. Não só o patrimônio indígena, o patrimônio da humanidade. Porque, enfim, o Brasil todo é indígena, o Brasil todo é um território indígena. Então é isso que eu queria falar para vocês, acho que a gente pode começar a penar. Eles mudaram o nome de algumas, mudaram alguns itinerários, mas muitas acabaram. Fizeram o BRT e aí a desculpa é que o BRT supria, mas na verdade não supre. E tem empresas que recentemente foram à falência, por exemplo, na região do Meia, a empresa faliu e a linha não foi mantida por nenhuma outra empresa. Então, o problema de mobilidade social, que é o que também vai garantir que a pessoa consiga chegar a um determinado local de trabalho. Se ela não consegue chegar, então ela fica desempregada, né? Ela poderia trabalhar num outro lugar, num outro bairro mais distante, que é um problema também, trabalhar longe de casa, mas pelo menos ela vai ter um emprego. Numa situação de desemprego como que a gente vive, né, a mobilidade social é importante também para o emprego, para o acesso à escola, à universidade. Não adianta você ter política de cotas e a pessoa não ter como chegar à universidade. Quando eu morava no Lins, na região do Meia, estudava aqui no centro da cidade. Às vezes eu ficava quase 2 horas dentro do ônibus para chegar no centro da cidade, para chegar na faculdade. E é uma distância de cerca de 11 quilômetros. Sabe? Então é uma coisa que não tem sentido. Então a questão da mobilidade, transporte, acesso à saúde, né? O Hospital do Iezerge, que era um hospital, inicialmente era um hospital que atendia os servidores do município do Rio, né, e do antigo estado da Guanabara, e depois, com a fusão, o estado do Rio de Janeiro. Cabral, na época da Copa do Mundo, demoliu o Hospital do Iezerge, antes do Garotinho, não sei se foi já no Cabral, mas no Garotinho tinha uma política de transformar o Iezerge em SUS, ou seja, para atender toda a população, né? O que de certa forma era bom, porque atendia toda a população, mas por outro lado sobrecarregava o hospital, que era um hospital destinado aos servidores do Estado. E na época da Copa do Mundo, eles simplesmente demoliram o hospital, botaram polícia para tirar rapidamente os pacientes de lá. O elevador não funcionava, tiraram na maca, tinha um paciente obeso que foi carregado, transportado numa maca pela escada para demolir o hospital com a desculpa de que iam construir ali
uma extensão do Hospital do Câncer, um centro de pesquisa do Hospital do Câncer, que até hoje, mais de 10 anos, não foi construído. Então, a questão da saúde, da educação, do transporte, da moradia, dos equipamentos de cultura, como museus, como praças, centros culturais, tudo isso chega aí, grande Fernando Tupinambá, nosso guerreiro aqui também, da retomada e restauração Tupinambá do Rio de Janeiro, guerreiro da aldeia Maracanã de anos. Catucica, bem-vindo cá. Perdeu a nossa peça de teatro aqui, do Teatro Ambiental, mas foi filmado pelo André da UFRJ e depois vai disponibilizar. Então, assim, essa conferência busca, né, discutir quais as propostas dos indígenas para uma cidade que atenda às necessidades indígenas. Por exemplo, nós não temos escolas que falem a nossa língua, professores que falam a nossa língua. Em Angra, quando tem, é um contrato provisório, não é um professor concursado. Então, termina o contrato, a escola fica sem professor. E assim mesmo é só no ensino fundamental. Então, quais as demandas indígenas, quais as necessidades indígenas para as cidades de todo o Brasil, especialmente para a cidade onde a gente vive? Então, essa é a discussão central dessa plenária de hoje. Só lembrando que existem outras plenárias, outros debates, o que a galera do cinema, do audiovisual pensa, propõe para uma cidade melhor, o que o pessoal da saúde, o pessoal não só da saúde formal, mas também da saúde tradicional, né, os pajé, as rezadeiras, né, as pessoas das terapias alternativas, né, que hoje se usa o nome, como é que é mesmo? Integrativas, né? Então, enfim, tem vários plenários e hoje aqui é a plenária que os indígenas vão dizer, e nós vamos ter que fazer um relatório sobre isso, o que nós queremos e precisamos para as nossas cidades. Boa tarde, né? Em primeiro lugar, nossos povos indígenas na cidade têm uma dificuldade até pior do que na aldeia. Na floresta, né? Porque a gente está na cidade, eu vim da aldeia da floresta, estou aqui, eu tenho uma dificuldade muito grande. Para sair de Nova Friburgo, para chegar aqui foi 4h30, né? Aí para vir com um monte de bagagem de erva para trazer até a aldeia, para fornecer para a aldeia, cuidar dos indígenas, de várias etnias, vários povos e cuidar de não indígena também. Então, para mim, é uma dificuldade muito grande para deslocar de lá para cá, deslocar de outra cidade para lá. Então, a gente não tem ajuda, né? Eu, como pajé, tenho uma dificuldade danada, mesmo mexendo com a medicina. Imagina outro povo que mexe com artesanato, tem que ir para outra cidade também. É uma dificuldade difícil para todos os parentes. Então, aqui, se o povo arrumasse patrocínio, alguém para ajudar aqui na aldeia Maracanã, aí dava para mim, por exemplo, dar uma aula da minha cultura, dar uma aula sobre a homeopatia florestal, que o meu interesse é esse, passar para os meus parentes de várias etnias, né? E ter sempre assim os pajés aqui para mim passar o meu conhecimento para eles passar o conhecimento deles para mim, trocar de conhecimento e eu, mas os outros pajés passar conhecimento para as outras etnias, para os mais novos. Senão vai eu embora, os outros pajés vão embora e esse povo nosso que vai vir, neto, filho, vai ficar só gastando na farmácia. E aí, como é que vai ficar? Vai mudar para pior. Então minha preocupação é essa aí. Outra coisa que eu quero explicar também, que uma coisa importante que para a aldeia Maracanã, talvez meus parentes não pensaram nisso, e talvez pensaram, mas eu vou falar. Me deu vontade de falar, então a parte espiritual agora vamos jogar para fora. Uma coisa que está precisando aqui dentro da aldeia Maracanã, montar uma farmácia indígena aqui, homeopática de ervas, igual eu trabalho. Porque eu venho para cá para trabalhar, a Potirizé me dá um apoio total de eu fazer as garrafadas e manipular as ervas, misturar uma com a outra para curar uma doença, curar uma coisa, curar outra, então eles me dão esse apoio. Mas a gente precisa de uma ajuda, eu, por exemplo, como pajé, não é ajuda em dinheiro, não. Ajuda em apoio, assim, para fazer uma farmácia aqui dentro, indígena, para mim trabalhar, ensinar os meus parentes que querem aprender, porque tanto é bom para eles, como é bom para mim também, porque eu estou trabalhando demais, eu estou com 61 anos, eu não aguento carregar o Rio de Janeiro e o Brasil nas costas, não.
E o povo não entende. Eu tô aqui, o povo do Nova Friburgo tá brabo. Se eu tô lá, o povo daqui tá brabo. A Bahia tá braba, a Amazonas tá braba. E como é que eu vou fazer? Aí a gente precisa ter uma farmácia indígena aqui, porque um parente está sentindo uma dor, uma cólica, alguma coisa, e se na hora eu não tiver aqui, não dá tempo de chegar até um médico, igual já aconteceu muita coisa aqui sinistra aqui dentro e lá fora também, com parentes aqui, que eu tive que socorrer em cima da hora. Então, isso é importante. É importante porque os parentes aprendem tendo uma farmácia aqui. Se eu não tiver aqui, eu tô lá na mata apanhando medicamento para trazer para aqui, mas aqui tem. Aí tem um parente aqui que tá sem o Caiambá sem o dinheiro, ele tá vendendo, já tá fazendo dinheiro, tá socorrendo outro parente e socorrendo quem não é indígena também. Né? É isso que eu tô falando. Porque aqui no Rio não tem um monte de farmácia? Então, por que na Amazônia está montando a farmácia indígena que a Globo está passando para o Brasil, o mundo ver? Farmácia indígena de remédio, garrafadas, que é o mesmo que eu trabalho. Por que a Aldeia Maracanã não pode ter uma farmácia também? Se tem milhões de farmácias no Rio de Janeiro, a Aldeia Maracanã não pode ter uma farmácia indígena aqui para Guajajara, todo mundo trabalhar, ganhar o dinheiro e cuidar do pessoal em volta? Ou o pajé vai ter que sair entrar dentro do estado do Maracanã igual está entrando? Eu tenho que ir para dentro da universidade, carregar um monte de remédio nas costas para vender. Tem que sair com a sacola, mochila lá dentro do estado do Maracanã para vender remédio lá dentro. E por que não ter uma farmácia aqui dentro? Porque aí não precisa de eu ir lá dentro do estado do Maracanã para vender remédio. Aí eu saio de lá e já vem na aldeia comprar aqui. É ótimo. Vamos fazer um Instagram da farmácia da Aldeia Maracanã e tem que fazer uma equipe de quem entrega. Isso. Como fazer o pedido para esse Instagram. Né, fazer o pedido que você faz, alguém precisa, porque eu não sei se você sabe fazer essa técnica de usar o Instagram para oferecer os remédios e dizer para que serve aquele remédio, qual o preço e como é que a pessoa entra em contato para comprar, qual é a conta que vai ser depositada e quem é que vai entregar. Essa questão que você está falando sobre a farmácia é a mesma questão que estava acontecendo até algum tempo atrás do artesanato que estava sendo vendido, as pessoas entregavam e faziam depósito. Só que a pessoa que estava dentro dessa articulação não está mais e não teve mais nenhuma outra pessoa que ficasse interessada em ter esse compromisso, né, em articular o Instagram da aldeia, porque hoje essa proposta que você está falando é ótima e inclusive começou-se a fazer uma lojinha ali na frente, né, bem do lado do portão ali onde você fica, lá na frente da Avenida Maracanã. Começou-se a fazer a lojinha, colocou-se os tijolos lá, mas são poucas as pessoas que têm disponibilidade e aí saiu dali e foi fazer o muro, né, que a gente estava conversando. Então, sempre são as mesmas pessoas que fazem essas atividades, né? Então, são poucas as pessoas que se disponibilizam para fazer essa construção. No momento, o pessoal está fazendo a construção da casa ali também, né? Então, seria importante fazer mutirões para poder acabar de fazer a construção da lojinha e aí ficaria aquela lojinha física, mas a gente também precisa. Acho que atualmente é uma proposta muito boa, porque muitos de nós compramos diversas coisas pela internet, né, pelo telefone, e é mais prático, você recebe em casa, você já sabe, o cara já conhece o Cajanã, já sabe a garrafada que ele tem, então é só telefonar, só mandar um WhatsApp e aí você pede e tem alguém para entregar. Mas aí precisa fazer essa equipe com pessoas que sejam realmente comprometidas, né? Porque o sujeito pede, você diz que vai entregar amanhã, aí amanhã não chega, depois da manhã não chega, poxa, como é que é? Aí é uma bagunça, aquilo lá não pode ser. Não pode. Tem que ser direitinho para a coisa acontecer e ficar todo mundo bem na fita, né? Acho que essa proposta é ótima, mas como a gente tem, vamos fazer a escolinha aqui, é a escolinha. Vamos, a gente precisa cimentar isso daqui, precisa fazer a casa, precisa pintar o muro, precisa fazer a lojinha, precisa fazer um monte de coisa e ao mesmo tempo são poucas pessoas que fazem e a gente não tem dinheiro para comprar o cimento, para comprar o tijolo, para comprar areia, para comprar a pedra.
Aí tem que fazer campanhas e campanhas, né, para poder... Hoje a gente está no ano de 2022, mas no Mi, Guajajara, filha do Zé, menstruou. Então, imprescindivelmente, não podemos adiar a festa da menina moça que acontece em outubro. Existe uma predisposição de receber aproximadamente de 100 a 150 pessoas aqui e a gente não tem estrutura para colocar essas pessoas onde? Então, vai ter que ter comida, vai ter que ter água, vai ter que ter estrutura para eles acamparem aqui. Então, a gente atualmente, nós fizemos uma campanha no início da pandemia, da autonomia da energia elétrica, que por isso vocês têm energia elétrica aqui agora, porque nós não temos luz, nós não temos água, a Light não fornece água, a cidade não fornece água, a Light não fornece luz, a cidade não fornece água. Nós fizemos um poço com a campanha que nós fizemos de autonomia da água, junto com o banheiro, por isso hoje vocês podem ir ali no banheiro, que tem vaso sanitário, tem telhado, tem parede, tem descarga. Ainda não fizemos a ligação da água daqui com uma bomba que mande para aquela caixa d'água que vocês estão vendo, que vai mandar para outra caixa d'água que está em cima do banheiro. Ainda ficou faltando isso. Quer dizer, ainda sempre está faltando alguma coisa, né? Então, aqui até bem pouco tempo chovia, agora quando vocês vão ali fora, em cima da palha já tem a telha para não chover aqui dentro, mesmo assim está chovendo, vocês vão ver que tem muitas coisas embaçadas aqui, foi porque choveu, né? Então, o que a gente precisa? Precisa de campanhas onde as pessoas participem para fazer doações ou algum tipo de empresa que doe esse material, entendeu? De cimento, areia, pedra e tijolo e telha para a gente poder finalizar essas atividades que a gente começa. E mesmo tendo pouca gente, mas se tiver o material, já é bem caminho andado. Não é isso aí, Machacali? Machacali aqui, ele é indígena de Minas Gerais e está aqui atualmente na aldeia, que está ajudando a fazer a casa, está ajudando também a fazer a pintura lá do muro. Ele é o cara com a mão na massa, entendeu? Mas o João tá ali, João Ticuna, que tá ali também, ó, com o dedinho assim, né? João também ajuda a fazer as atividades. Aqui é muito difícil porque é muito grande pra gente fazer tudo, entendeu? E o fazendo, você vende lá, fica lá na calçada, vende, fica ali, vende, vem aqui, dá um apoio e tal. Mas é a primeira vez que eu ouço você falando que eu quero ter um coletivo que tenha, né? Inclusive você pode fazer oficinas para ensinar a fazer as garrafadas, os remédios, porque aí o pessoal vem, da mesma forma que vem para aprender a fazer oficina de miçanga, de tecelagem, de filtro dos sonhos, né, de outros tipos de artesanato que tem aqui, vem para aprender a fazer e inclusive conhecer as plantas, né, porque lá no começo que eu falei do mato, né, então é mato porque você não sabe o que é aquilo. Né? Não sabe que aquilo dali é uma folha de goiabeira que dá para fazer um chá se você tiver problema na barriga. Aquilo dali é uma flor que você pode fazer outro chá que dá uma levantada no teu astral. Então, as pessoas da cidade não conhecem, né? Às vezes sabem que fazer um chá de limão quando está resfriado, né? Mas do chá de limão e do boldo não passa muito. Então, para aprofundar, para conhecer outras espécies de boldo, né? Além do limão, a folha do limão e até ver um limoeiro. Porque aqui nós temos alguns pés de algodão e muita gente acha que o algodão já nasceu na caixinha, né? Nunca viu um pé de algodão, não sabe como é que é o algodoeiro, né? E até a flor, que é o próprio algodão. Por isso que eu sou formada em cinema, direção, gosto de ficar atrás da câmera do que na frente. Mas vamos lá. Então, o Ricardo já falou um pouco, né, das nossas dificuldades, o Pajé também falou, né? A gente também tem que reforçar quando ele fala da medicina, né, da medicina tradicional, as grandes, né, farmácias não, conglomerados farmacêuticos, laboratórios, né, eles pegam tudo isso, todo o nosso
saber ervas, tudo, e patenteiam, né? É até difícil depois procurar, né? Essa briga é complicada, entendeu? Que eu tô vendendo mais, dá um problema. Porque é uma medicina que é milenar, né? Uma medicina que, assim, não é tão... Claro, tem suas diferenças com a medicina, vamos dizer assim, a medicina que a gente conhece, né? Acadêmica, mas não é uma medicina pior, né? Então a gente também tem que tirar um pouco dessa, como a Júlia falou, né? A gente vem aqui, vê várias folhas, acha que é só mato, né? Mas será que não tem algum atributo naquela folha que eu possa usar? Se eu tiver uma dor de barriga, se eu tiver uma dor de cabeça. E a gente não trabalha isso, o pajé trabalha isso, a potira também trabalha isso também com as ervas. Isso é muito importante a gente saber disso. Oi. Você considera então que é muito importante que haja, por exemplo, nas cidades, centros de referência em medicina indígena, no sentido de que, como você está falando, você tem aí hoje nos grandes conglomerados farmacêuticos, sabe-se que mais de 70% dos medicamentos comercializados vêm dos princípios ativos, vêm das plantas. Sim. Eles são patenteados e afastados dessa sabedoria popular, da sabedoria indígena. Então, você não acha que é importante que as cidades possam ter centros de referência em medicina indígena nesse sentido? Ou algo nesse semelhante, integrado aos processos das práticas integrativas? É difícil falar porque eu não sou da área, né? Então eu posso falar alguma besteira e qualquer coisa o parente aqui pode falar, né? Mas eu acho assim que seria ótimo, né, para a gente ter esses lugares, né, que integram a medicina tradicional indígena, né, o povo, porque assim, a gente lembra muito, assim, eu lembro da minha avó, né, quem não lembra, né, da avó que tinha aquela receitinha, aquele chazinho e tal, que veio da bisavó, da tataravó e tal, e ajudava, né, como eu falei, numa dor de barriga, numa dor de cabeça, em alguma coisa do tipo, né? Então, assim, eu acho que poderiam ter, sim, centros integrativos, né, nesse sentido, né? Com indígenas, profissionais indígenas, obviamente, né? Que tenham esse respaldo, né? E, quem sabe, também integrar isso no SUS, né? Porque no SUS tem algumas medicinas integrativas, né? Eu sou paciente do SUS e faço acupuntura, por exemplo, no posto que eu vou. Né? Mas aí é uma questão também da minha médica, que ela trabalha uma medicina tal, né? Medicina chinesa e etc, etc, etc. Né? Mas eu acho que é super importante essa integração, né? E principalmente com o nosso sistema universal de saúde, óbvio, né? Porque eu acho que isso não ajudaria só nós indígenas, mas a defesa da saúde como um todo para toda a população, né? Eu falo da questão agora da minha área, né, de audiovisual, cinema e audiovisual, né? Eu e Ricardo, ano passado a gente fundou a escola, né, a Escola de Cinema e Artes da Aldeia Maracanã, né? Porque a gente sentia essa necessidade. Tudo bem que a gente aliou o útil ao agradável, né, para fazer o filme da retomada, né, também, Tupinambá, mas a gente uniu o útil ao agradável e a gente queria colocar uma escola que o indígena
né, ele pudesse ensinar para o indígena e ensinar de uma forma diferente do que é ensinado nas escolas, enfim, de cinema, né? Eu estudei numa escola de cinema com bolsa, né? Nas próprias faculdades, na academia, né, que é bem diferenciado, quase não se fala, né, do cinema, do cinema negro, então do cinema indígena é quase assim impraticável. A gente sabe que assim teve vários projetos, eu acho que desde os anos 80, se eu não me engano, eu posso estar errada, né, com indigenistas, né, pessoas não indígenas indo para as aldeias, né, o vídeo nas aldeias, né, fazendo esse trabalho, que é um trabalho super legal, para ensinar os povos indígenas a mexer numa câmera, como é que se mexe numa câmera, né, como é que liga uma câmera, como é que usa um microfone, né, quais são os tipos de microfone. Então isso é super importante a gente saber. Nós indígenas termos essa arma, não gosto de falar arma, né? Enfim, mas enfim, esse saber, essa ferramenta, né? Porque é um meio também de ativismo político também, né? E o que falta pra gente? Falta apoio, né? Falta também que nós somos indígenas, então assim, não somos pessoas que têm dinheiro para fazer uma escola de cinema que é R$1.000 por mês, né? Se você for ver nas escolas de cinema que tem por aí pelo Brasil, é tudo nessa faixa. Nas faculdades particulares também é mais de R$1.000, ou se você consegue uma bolsa de mais de 80% ou 100%, ou você não estuda. E também tem a questão de estudar, né? E se você vem de outro estado, né? Tem que ter essa questão também do cuidado com alojamento, né? Com assistência estudantil, tudo isso tem que ser visto também, né? Principalmente para nós povos indígenas, eu acredito, porque o nosso cinema ele tá florescendo. Assim, a gente vê vários filmes no YouTube que indígenas fizeram com zero recursos, né? Alguns fazem com editais, outros não fazem, né? Porque também concorrer a edital é difícil, né? Quem é do cinema sabe disso, né? Concorrer a edital é difícil. E aí tem um preconceito contra indígenas, né? Não posso deixar de falar disso, né? Já concorri a vários editais, não ganhei nenhum até agora. Então, assim, e eu acho que tem que ter e eu acho também assim que nós indígenas, né, a preocupação que eu tive, né, com o Ricardo, né, nessa criação que a gente fez da escola, né, de cinema e artes, né, da Aldeia Maracanã, é assim, a gente pegar, né, já que os brancos, os portugueses roubaram o nosso ouro, né, a gente vamos roubar o conhecimento de vocês do cinema, né, a técnica, porque a gente precisa da técnica, senão a gente não consegue fazer cinema. Né? A gente não consegue. Eu vou pegar a câmera e vou mexer. Não é assim que faz, não é assim que acontece, né? A gente tem que saber a técnica, a gente tem que pegar esse conhecimento, sim, dos brancos, né? A nosso favor. E aí a gente fazer um cinema nosso. Por isso que a gente criou essa escola, que a gente quer fazer um cinema nosso para nós e sim, para os não indígenas também poderem assistir, obviamente. Pode falar. Eu sou Náudia, eu vim aqui a convite do Ricardo. O que me motivou a falar foi quando a Ana estava falando sobre as práticas integrativas, porque essa é um pouco a minha praia. Então, assim, depois a conversa já circulou para outras áreas, ou seja, mas é que quando ela estava falando das práticas integrativas, são realmente
29 práticas, né, que faz parte de uma política nacional que foi criada em 2006, né, e para que a gente possa ter atendimento pelo SUS dessas 29 práticas, que entre elas é a acupuntura, a arte-terapia, a fitoterapia, a biodança, a bioenergética, a yoga, enfim, são 29. Por isso, quando a Ana falou das práticas integrativas, eu quis falar um pouquinho sobre isso, porque a gente sabe que existe a lei, mas para que aconteça na prática, precisa que os gestores locais, né, municipais e estaduais, seja, na hora de fazer o orçamento, Ricardo, que determine uma parte da verba do orçamento do município ou do estado, para que essas práticas aconteçam nas unidades básicas de saúde, ou enfim, ou nos hospitais. A Ana mesmo falou que ela faz acupuntura, né, em alguma unidade básica, ou seja, isso aqui, por exemplo, no Rio de Janeiro já aconteceu mais, mas como muita coisa está muito sucateada no Brasil, aqui no Rio de Janeiro também, em alguns postos de saúde que aconteciam algumas práticas dessas, hoje em dia já não acontece mais. Então eu queria só fazer essa abordagem sobre as PICs. Eu sou consteladora familiar e reikiana, ou seja, inclusive, Ricardo, eu passei a tomar mais conhecimento e consciência da minha ancestralidade indígena a partir da minha formação que eu fiz em constelação familiar, né? Mas, fechando aqui esse parênteses, eu estou vendo aqui, tipo assim, várias ideias, né, ideias e necessidades, ou seja, já colocadas aqui nessa roda, seja a farmácia, né, que o Pajé já colocou, seja essa questão de fazer uma obra aqui, tipo assim, e eu meio que sou uma pessoa eu sou meio que uma pessoa que eu gosto eu sou da execução, eu sou do fazer, né? Tem gente que tem muitas ideias, tal, ou seja, mas eu já sou aquela que vai lá e ajuda, bota a mão na massa. Então, assim, me coloco à disposição, tipo assim, se criarem um projeto para fazer isso aqui, né, para fazer essa obra aqui, tipo assim, um mutirão, tipo assim, eu tenho como ajudar a arrecadar recursos para ajudar a realizar a obra, tipo assim, né? Cada um pode ajudar naquilo que enfim, naquilo que pode, né? Então, se a ideia que você deu aqui da obra, que é necessário, né, a questão da farmácia, sei lá, se criar um projetinho, uma coisa assim, eu me coloco à disposição de tentar ajudar de alguma forma. O Ricardo sabe onde me encontrar, a gente se fala sempre, assim. Enfim, é a primeira vez que eu venho aqui na aldeia Maracanã, apesar de já muitos convites, né, Ricardo? Mas tudo tem a primeira vez, então é isso. Boa tarde a todo mundo, meu nome é Fernando Tupinambá, eu sou aqui da aldeia Maracanã também, né? Participo do Centro de Etnoconhecimento Socioambiental Caiuré, CESAC, na comunidade Nova Maracá, e do Laboratório de Cartografia Indígena, Crítica e Decolonial. A primeira questão que eu queria trazer para a nossa reflexão é essa questão da minoria, né? Já que a gente está numa conferência de cidade, pensando a questão indígena na cidade, né? E aí eu fico um pouco triste, não vou negar a vocês, porque parece que a gente está com poucas pernas para conseguir, de fato, mobilizar os indígenas que estão na cidade para participar desse momento tão importante. Essa participação não é representativa da população indígena que mora nas cidades do Rio de Janeiro, né? Eu acho que quando a gente fala em minoria, a minoria não existe, né? Porque na verdade as nossas identidades foram apagadas. Então a gente foi minorizado e continua sendo minorizado. E continua sendo minorizado quando a gente não pode participar de uma conferência como essa, não pode realçar as nossas propostas, não pode mobilizar as nossas comunidades, porque de fato elas não têm acesso nem à informação. Então a primeira coisa que eu acho que seria fundamental a gente levar para a organização da conferência, para o Estado, para aquelas instituições da sociedade que, por serem privilegiadas, devem ter como obrigação, né, promover essa participação,
já que são grupos que, inclusive pela legislação internacional, devem ser incentivada essa participação prioritariamente, é garantir que pelo menos haja uma maior possibilidade dessa participação nesse processo conferencial. Eu imagino, eu estou tomando pé agora, mas que já tenha um certo avanço. A gente já está um pouco perdido nesse processo. Porque a gente sabe como é que é, né? Tem municipais, estadual, nacional, e a gente já está aqui numa livre municipal e daqui a pouco já tem a municipal. Então, você envolver pessoas que nem sabem o que é uma conferência nesse processo com o carro andando, a gente sabe que é muito difícil. Mas existem pessoas, sim, que são informadas, que são estudantes universitários, que também não estão sabendo e que poderiam saber e que poderiam participar. Então, não custa, assim, fazer um chamado para que a gente possa promover essa participação, pelo menos no nível da informação, de tentar chegar nessas comunidades, divulgar, né? Se houver uma outra instância estadual ou uma nova conferência livre ou mesmo a plenária municipal geral, né? Fomentar a participação indígena nessa plenária, pode ser inclusive estratégico para o movimento da Aldeia Maracanã. Se a gente conseguir pautar dentro de uma conferência de cidade, por exemplo, a questão do tombamento do prédio, da construção da universidade indígena, a gente vai estar obrigando o poder público a fazer esse investimento. Porque uma coisa é a nossa autonomia, a nossa resistência, a solidariedade que a gente tece com as instituições, com a sociedade, para a gente conseguir se manter. A outra coisa é a responsabilidade pública que deve ser cobrada numa conferência para que a gente se mantenha. Água, luz, tudo isso, né? Então a gente pode denunciar isso e pode levar como bandeira a própria Universidade Indígena Aldeia Maracanã. Essa é uma segunda proposta. A terceira, ela demanda a questão da arqueologia, da presença indígena na cidade. Porque o que a gente tem em termos didáticos, pedagógicos, é que chegou o português, chegou o francês, teve aquele embate e o último Tupinambá. É o mito do último Tupinambá, não existe mais Tupinambá. Eu sou um inexistente, ele é inexistente, e se a gente se apresentar como Tupinambá para alguns públicos, esses públicos vão rir da gente, vão nos depreciar, vão nos nazistizar, porque para eles Tupinambá não existe, porque a história que eu aprendi na escola é que não existe mais Tupinambá. Os Tupinambás foram extintos, como se extingue os golfinhos, como se extingue as baleias, como se extingue, né? Os Tupinambás foram extintos. Só que essa é a história oficial, é uma história de batalhas que aconteceram no litoral. A gente não tem nenhum registro histórico do processo de interiorização da colonização. Os Tupinambás não existiam mais, mas espera aí, a área de ocupação preferencial dos Tupinambá não era o litoral da Zona Sul, lá, a Urca, Botafogo. Aquilo ali é formação geológica velha, não era terra fértil. Terra fértil era no entorno da Baía de Guanabara, onde os Tupinambás mais se concentravam. E dali você não tem nenhum registro de batalha. O pessoal se rendeu e tudo bem, beleza, acabou, a gente ou se matou, não tem um testemunho sequer. Não tem. Então a gente tem uma deshistória, um vácuo histórico, mas o problema maior é que quando um doutor chega aqui e diz assim, a história do Tupinambá é essa e essa, é como se não existisse esse vazio. E existe, a academia tem essa petulância, assim, ela em vez de dizer assim, olha, a gente não sabe, não tem estudo arqueológico, estudo histórico é frágil, a gente não tem, a gente tem que fazer. Não, eles dizem, não, a história é essa. Essa nada, você vai começar a estudar mesmo e ver que o que existe são lacunas, são buracos, é uma impossibilidade de construir essa história. Por quê? Porque não tem, porque asfalto, sobre asfalto, sobre asfalto, sobre asfalto. Então o que a gente precisa é fazer um mapeamento dos territórios de interesse indígena e ali promover estudos de arqueologia, estudos de arqueologia forense, inclusive, porque a arqueologia forense, ela detecta inclusive as áreas que sofreram violência, porque aquilo inclusive pode gerar processos e pode gerar reparações.
arqueologia e arquitetura forense, que a Amanda teve com a gente trabalhou um pouco no projeto da florestania. Eu acho que isso tem que ser proposta para a criação de fundo e promoção de política pública. Mapeamento das áreas de interesse indígena nas cidades, né? E promoção de projetos de arqueologia de arqueologia forense e arquitetura forense nessas áreas de interesse. Então, assim, eu coloquei 3 coisas, né? Mas a quarta coisa que eu coloco foi trazida aqui, mas para uma conferência, né? Talvez a gente pudesse dar um passo atrás em algum momento e entender, né? Como é que funciona. Tudo você tem que ter meta, plano, projetar, não sei o que lá, né? Tem que ter senão essas coisas não funcionam. Então a gente tem que ter, olha, plano de reflorestamento, tem que ter um plano municipal de reflorestamento e que diga ali, ó, qual é o percentual do território da cidade que a gente quer reflorestado em um ano. E esse plano vai ser avaliado. Então a gente tem que ter... a minha proposta é que se construa planos municipais e estadual que seja de reflorestamento, mas também de redução de emissão de carbono, de redução de consumo de combustíveis fósseis. Porque não é só... o indígena não vive só das suas questões mais imediatas. Nós também somos preocupados com a questão do aquecimento global, das mudanças climáticas. E eu acho que se a gente não começar a fazer alguma coisa de fato agora, já era para estar fazendo há muito tempo, a gente não tem muita saída. Então, essa é um outro ponto que deve ser pautado fortemente nessa conferência, que é a questão das mudanças climáticas, da redução das emissões, da redução do consumo de combustíveis fósseis. E eu acho que a gente, como indígena, deve estar levantando essa bandeira de uma forma bem contundente. Então, eu fico por aqui com essas 4 frentes de propostas. Boa tarde, meu nome é Cajanã Araguari, sou dos povos do Piniquim da Bahia, de Ribeiro de Pombal. Lá nós temos Tupiniquim, Quiliri, Tuxá e Carimbé, que é descendente do Piniquim. E tem outros povos perto, que é vizinho, Tapuio, Tupinambá, várias etnias lá perto da gente lá. Tem o Pataxó cá no sul, tem Patativa, que é outra etnia. São várias etnias que tem na Bahia, né, no Brasil. E eu vim para o Rio, tem já 2 anos aqui nessa luta, nessa resistência, nas matas, explorando, descobrindo, estudando, 55 anos de estudo, né, na medicina, descobrindo a planta, a raiz, o caule, a resina, a imbira, a casca, o trabalho com a semente, com a folha, tudo. Para sempre fazendo o estudo, né? Eu falo pesquisa. O pajé não faz pesquisa, faz estudo, né? Quem faz pesquisa é o cientista que pesquisa a química. Eu trabalho com homeopatia florestal, a planta da floresta, que é aquela planta que dá resultado mais rápido. Então, aí conheci a aldeia Maracanã, conheci vários povos indígenas, meus parentes, a Júlia, Chavante, todos aqui. Estou feliz de estar aqui porque meu povo aqui, Guajajara, Guarani, ela, que é Chavante, todo mundo sempre me dando apoio, me dando cobertura, comprando minha medicina, me ajudando, divulgando. E agradeço vocês aí, todos que estão aqui, a aldeia Maracanã, e você aí que está filmando eu também. Obrigado, obrigado. Aldeia! Aldeia, aldeia. Aldeia! Resiste! Aldeia! Resiste! Aldeia! Resiste! Aldeia, resiste. Aldeia, resiste. Aldeia, resiste.